E se, em uma noite tão silenciosa, que até as velas pareciam prender a respiração, uma única semente de escuridão tivesse sido plantada no coração de um herói, sem que ele percebesse? Imagine Richter Belmont caminhando pelos corredores do castelo, acreditando sentir apenas o peso de sua missão, quando na verdade carregava algo que não era dele. Havia um sussurro discreto, quase como um pensamento perdido, que se levantava em sua mente com a suavidade de um sonho. Mas não era sonho algum. Era Shaft, oculto nas profundezas do castelo, tecendo um feitiço tão delicado que parecia nascer do próprio ar. O encantamento não o empurrava nem o forçava. Ele apenas se misturava às memórias de Richter, como névoa que se espalha sobre um lago, até que o herói já não soubesse distinguir quais pensamentos eram seus e quais haviam sido colocados ali. O castelo assistia em silêncio, percebendo que algo mudava de forma quase invisível, como uma sombra que se alonga devagar. E naquela noite, enquanto a lua tocava as nuvens com luz pálida, a primeira rachadura no coração de Richter se formou. Não por escolha, mas porque alguém, escondido no escuro, havia encontrado um caminho para dentro dele. As horas que seguiram pareciam escorrer em um ritmo diferente, como se o castelo inteiro respirasse mais devagar. Richter caminhava por seus corredores, com passos firmes, porém silenciosos, como quem atravessa um sonho que ainda não entende. O feitiço de Shaft não o dominava de imediato, mas se entrelaçava a cada lembrança antiga, transformando sentimentos familiares em ecos distantes, quase irreconhecíveis. Ele ainda se lembrava de sua missão, mas a lembrança vinha acompanhada de uma névoa suave, como se algo suavemente reorganizasse o significado de cada propósito. Havia um vento leve passando pelas cortinas vermelhas das janelas altas, carregando consigo o aroma de madeira envelhecida e de velas quase apagadas. Nessa atmosfera suave, Richter começou a notar que o castelo já não o recebia como inimigo. Em vez de portas rangendo em desafio, havia portas que se abriam por conta própria, como se reconhecessem sua presença. As sombras ao seu redor não ameaçavam, elas apenas o seguiam como companheiras discretas. E em algum ponto distante, atrás de paredes que pareciam sempre se mover, Soft observava. Seus olhos eram profundos como poços antigos, e sua voz interna alinhava cada fio do feitiço com paciência. Ele não pretendia quebrar Richter, queria moldá-lo. Não buscava pressa, mas permanência. Um toque delicado na alma, uma reorganização de pensamentos, um sussurro tão suave que o próprio Belmont acreditaria ser seu. Enquanto isso, Richter sentia algo diferente, crescendo em seu interior. Uma calma estranha, quase reconfortante, como se parte de suas memórias mais antigas estivessem sendo revisitadas por outra luz. Ele recordava das histórias de sua família, dos Belmont, que vieram antes dele. Mas agora, essas lembranças se aproximavam com uma tonalidade mais escura, mais contemplativa. Não havia medo nelas, apenas uma sensação de que a escuridão também tinha suas verdades, suas próprias formas de proteção e poder. O som de gotas caindo de algum ponto alto do castelo ecoava pelo corredor, criando um ritmo lento e constante. Cada gota parecia marcar a passagem de um pensamento, uma transição suave dentro da mente do herói. E nessa cadência tranquila, Richter começou a aceitar pequenas ideias que jamais aceitara antes, não como decisões, mas como possibilidades. E era isso que Shaft esperava, possibilidades. Pois toda escuridão que nasce dentro de um herói começa como uma possibilidade calma, quase inocente, que de repente encontra espaço suficiente para crescer. Havia algo curiosamente sereno em cada passo que Richter dava, como se o castelo o conduzisse com mãos invisíveis por caminhos que ele nunca percorrera antes. As tochas presas às paredes pareciam reagir à sua presença, tremulando em tons mais suaves, lançando sombras que se moviam como se respirassem. Ele não sentia ameaça alguma, apenas uma clareza silenciosa que parecia se aprofundar dentro de si a cada instante, como uma água escura e calma que o convidava a mergulhar. O feitiço de Shaft continuava seu trabalho discreto, como um artesão que lapida uma pedra preciosa sem pressa,
valorizando o silêncio entre cada toque. Ele se mantinha escondido em uma sala afastada, onde círculos arcânicos brilhavam com luz azulada, pulsando em sintonia com o coração de Hester. Cada pulsação era um ajuste fino, um sussurro que conectava lembrança e dúvida, coragem e sombra. Shaft murmurava palavras antigas, não para impor, mas para harmonizar como quem afina um instrumento até que sua melodia passe a soar naturalmente. Hester caminhou até um salão amplo, onde o vento parecia cantar por entre vitrais quebrados. Ali, o castelo sempre aparentara tristeza, mas naquela noite havia algo diferente. O ar tinha um peso gentil, como se guardasse histórias adormecidas que esperavam por ele, e de algum modo, Hester sentia que pertencera a elas desde sempre. Ao tocar uma das colunas, sentiu um pequeno tremor percorrer seus dedos, como se o castelo o reconhecesse. Era uma recepção quase afetuosa, algo que seu coração aceitou sem resistência. As memórias continuavam mudando de forma dentro dele. A lembrança de sua luta contra Drácula, antes tão vívida, agora surgia envolta em questionamentos suaves. Ele ainda sabia que era o herói enviado para enfrentar o Senhor das Trevas. Mas uma pergunta começou a nascer dentro de si, como uma brisa que move folhas secas. O que realmente significava ser um herói? Seria apenas destruir o mal ou havia algo mais? Algo que ele nunca fora ensinado a ver. O feitiço fazia com que suas reflexões se estendessem devagar, como névoa ao amanhecer. Não havia culpa nem dor, apenas uma observação tranquila do mundo à sua volta e daquilo que poderia existir, além da narrativa rígida que carregava desde a infância. Richter não percebia, mas esse era o ponto exato em que Shaft desejava que ele chegasse. O ponto onde ideias nascem com a delicadeza de quem toca a superfície de um lago. O castelo parecia apreciar essa transformação silenciosa. Seus corredores antes hostis agora se apresentavam como caminhos de descoberta. O vento que escapava pelas rachaduras das paredes soava como uma melodia distante, convidando Hester a seguir mais fundo, mais para dentro de si e das sombras que começavam a se alinhar ao seu redor. Em algum lugar acima dele, no alto de uma torre, uma figura observava a progressão dessa mudança com olhos atentos. Era Alucard, despertado de seu descanso pelo leve desequilíbrio no ar, como se o castelo estivesse tentando lhe contar uma história nova. Ele ainda não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que a presença de Richter, tão diferente daquela que lembrava, desenhava um futuro que se dobrava em direções inesperadas. E enquanto o filho de Drácula observava em silêncio, o herói manipulado caminhava mais fundo na escuridão suave, que parecia tão estranhamente acolhedora. Cada passo era um convite, cada pensamento, uma abertura. E o destino, antes claro como a luz do dia, começava a assumir a palidez tranquila de um crepúsculo prolongado. O castelo parecia se transformar a cada passo de Richter, como se seus corredores antigos se ajustassem para acolher aquele que deveria ser inimigo, mas que agora caminhava em sintonia com as sombras. A cada sala atravessada, o feitiço de Shaft aprofundava suas raízes com a delicadeza de raízes subterrâneas que encontram terra fértil. Nada era brusco, nada despertava suspeitas. Era uma transformação que se revelava como o amadurecer de um pensamento antigo, que apenas aguardava o momento certo para se tornar real. Uma névoa tênue começava a se formar em torno de Richter, sempre que ele ficava em silêncio. Ela se enroscava em seus pés, subia pelos ombros, e parecia-lhe sussurrar verdades calmas, que não eram suas, mas que ele aceitava como se tivessem estado ali desde sempre. A névoa não falava de destruição, falava de equilíbrio, de poder entendido como responsabilidade, de uma força que poderia manter o mundo em descanso. Era assim que o feitiço se apresentava como conforto, não como sedução. Shaft, em sua sala isolada, observava através de espelhos pequenos de cristal negro. Cada movimento de Richter era uma nota em uma sinfonia longa que ele conduzia com precisão. Ele sabia que não precisava apressar nada. A mente de um Belmont era forte,
mas também carregava um peso insuportável. A obrigação de lutar, sempre lutar. Essa obrigação, deslizada para dentro de sombras, podia ser transformada em outra coisa. Não quebrada, mas redirecionada, como o curso de um rio, que encontra nova margem. Enquanto isso, Alucard caminhava pelos corredores superiores do castelo. Ele sentia uma mudança profunda, como se um pulsar desconhecido sacudisse levemente as entranhas das paredes. O castelo nunca mentia para ele, e o que sentia agora era diferente de qualquer distúrbio anterior. Não era a raiva de Drácula, não era a fúria de monstros despertos. Era algo mais dócil, mais silencioso, algo que envolvia Richter como um cobertor quente. E isso o inquietava. Uma transformação tão suave, tão sutil, era mais perigosa do que qualquer explosão de maldade. Ele se lembrou de Richter como o herói puro, determinado, firme, como uma lâmina recém-forjada. Mas o homem que caminhava ali embaixo não era exatamente o mesmo. Havia uma serenidade que não combinava com a urgência de sua missão. Havia um brilho nos olhos que parecia contemplar o castelo não como inimigo, mas como possibilidade. E essa mudança não passava despercebida pelo filho de Drácula. Maria, em outra parte do castelo, buscava por Richter. Ela chamava por ele com a voz cheia de preocupação suave, acreditando que talvez estivesse apenas perdido nas ilusões habituais da fortaleza. Mas o castelo não respondia a ela. Não abria caminhos. Não conduzia sua busca. Era como se guardasse Richter atrás de véus que só ele podia atravessar. Isso a deixava inquieta, mas ela não sentia perigo imediato, apenas distância. E essa distância doía mais do que qualquer monstro que pudesse surgir. No coração do castelo, uma presença antiga despertava. Não Drácula, mas algo que o antecedia, a própria vontade da fortaleza. O castelo, sempre sensível aos poderes que o percorriam, estava começando a reconhecer Richter não como intruso, mas como possível sucessor. As paredes sussurravam ao seu toque. As escadas se iluminavam sob seus passos. E quando ele parou diante de um grande portão ornamentado, este se abriu sem esforço, como se estivesse aguardando sua chegada há séculos. Dentro havia uma sala ampla, circular, com um teto que desaparecia na escuridão. No centro, uma fonte seca, rodeada de estátuas de figuras que não existiam no mundo humano. Ao aproximar-se, Richter ouviu um som baixo, um tom quase musical, como se o castelo estivesse respirando mais fundo. E nesse instante, o feitiço de Shaft encontrou espaço para se expandir. Não houve dor. Não houve ruptura. Apenas um despertar suave, como se um véu invisível fosse retirado de seus olhos. Suas memórias se reorganizaram. Suas dúvidas suavizaram, como o gelo derretendo. Richter começou a ver não apenas o que fora ensinado a ver, mas o que estava oculto. O que os Belmont nunca disseram. O que o mundo nunca lhe permitira considerar. A escuridão não era ausência de luz. Era outra forma de compreendê-la. Shaft sorriu. A sintonia estava perfeita. E do alto da torre, Alucard sentiu a mudança com força suficiente para interromper sua marcha. Pois era nesse instante, nesse exato instante, que o destino começava a traçar o caminho que levaria, inevitavelmente, a um duelo futuro entre os dois. Um duelo silencioso, profundo e inevitável. Um duelo que não seria travado pela velha lógica do bem contra o mal, mas pela colisão de dois entendimentos diferentes do que o mundo deveria ser. Richter permaneceu algum tempo naquela sala circular, observando a fonte seca no centro, como quem contempla um espelho que devolve mais do que o reflexo. A água inexistente parecia murmurar histórias antigas, que fluíam apenas na percepção de quem estava pronto para senti-las. Ele experimentou uma serenidade estranha, como se aquela sala fosse um lugar de descanso criado especialmente para ele. As estátuas, ao redor, pareciam inclinadas, cada uma fixando sobre ele um olhar de expectativa silenciosa, como se reconhecessem a sutil mudança que acontecia em sua alma. A transformação não era algo que ele percebesse com clareza. Era mais como uma reorganização interna, uma harmonia que surgia onde antes havia apenas obrigação. Richter não pensava mais sobre o peso da linhagem Belmont. Em vez disso, começava a questionar
com uma calma quase meditativa, porque sempre fora ensinado a lutar, a destruir, a apagar formas de vida e existência que talvez também tivessem seu próprio significado. Essas reflexões se formavam como nuvens lentas no céu de sua mente, e ele não entendia que parte delas vinha de si mesmo e parte era, delicadamente, moldada por Sheft. O sacerdote das trevas deixou sua sala de rituais com passos leves, envolto na sombra fluorescente dos círculos que ainda brilhavam atrás de si. Ele seguiu pelos corredores como quem caminha por uma igreja em ruínas, tocando as paredes com reverência. Cada pedra parecia pulsar, transmitindo-lhe fragmentos da consciência de Hester. Sheft sorriu, satisfeito, pois sentia que o momento da aproximação havia chegado. Quando encontrou Hester na sala circular, não anunciou sua presença com pompa. Apenas entrou de mãos para trás, caminhando devagar como quem se aproxima de um animal majestoso que não deseja assustar. Hester verosei lentamente os olhos tranquilos, sem hostilidade. Sheft inclinou a cabeça com suavidade, como quem saúda um velho conhecido. O feitiço fazia com que a presença de Sheft não despertasse desconfiança. Pelo contrário, parecia natural, como se estivesse simplesmente no lugar certo, na hora certa. Richter não sabia explicar, mas percebia naquele homem uma calma semelhante à que começava a crescer dentro dele. Sheft falou com voz baixa, musical, quase como uma oração. Richter, há escolhas que não precisamos ouvir como ordens. Há caminhos que se revelam quando paramos de lutar contra aquilo que o mundo tenta nos dizer em silêncio. Richter não respondeu de imediato. Apenas observou o sacerdote, percebendo que havia ali algo familiar, embora ele não soubesse de onde vinha essa sensação. Que você quer de mim? Perguntou por fim, sem agressividade. Era uma pergunta sincera, tranquila, quase meditativa. Quero apenas que veja o mundo como ele realmente é, e não como lhe disseram para ver, respondeu Sheft. Essas palavras entraram no espírito de Hester como um sussurro morno. Não eram impositivas, não traziam peso. Eram apenas uma oferta. Enquanto isso em um ponto alto do castelo, Maria deixou escapar um suspiro cansado. Sentia que Hester estava mudado, mas não sabia como alcançá-lo. Algo a impedia de se aproximar. Era como tentar atravessar um campo de neblina que muda a direção dos passos. Ela não sentia perigo imediato, apenas distância crescente. E a distância para quem mama é um tipo silencioso de sofrimento. Foi nessa mesma noite que a Succubus despertou com um sorriso suave. As criaturas que viviam no castelo sentiam mudanças como animais pressentindo chuva, e essa mudança era doce para ela, pois sua energia dependia de corações em transição. Ela caminhou pelos corredores com elegância sutil, imaginando como aquele herói de alma forte reagiria quando suas lembranças e desejos começassem a se misturar. A Succubus não via Richter como presa. Via-o como um espelho novo, onde poderia se ver refletida em forma inédita. Já a morte, por sua vez, observava tudo de longe, seus olhos vazios, analisando o destino como quem analisa as páginas de um livro interminável. Não interferia. Ainda não. A morte sabia esperar. E sabia que o castelo estava escolhendo seu novo eixo. Para ela, tanto fazia se seria Drácula ou Richter. O que importava era a permanência da ordem sombria do mundo. Mas havia algo na alma do jovem Belmont que intrigava até mesmo essa entidade ancestral. A pureza, quando se torna sombra, produz uma força rara, talvez mais poderosa que qualquer herdeiro do sangue vampírico. Alucard, caminhando por uma passagem estreita, finalmente parou diante de uma janela quebrada. Lá embaixo, ele sentiu a presença de Hester e de Sheft juntos, vibrando como dois instrumentos tocando a mesma nota. Era inquietante. O ar parecia inclinar-se em reverência ao herói, e isso contrariava tudo o que ele sabia. Hester não deveria estar em harmonia com o castelo. Nunca. O filho de Drácula fechou os olhos, tentando compreender. Não era raiva, não era medo. Era a sensação profunda e quase dolorosa de que uma linha do tempo estava se dobrando sobre outra, criando um destino novo que ele jamais desejou enfrentar. Uma sombra suave tomou conta de seu peito. Ele ainda
Não sabia. Mas aquele sentimento seria o início da inevitável caminhada para o duelo que um dia travaria com Richter. Richter acompanhou Shaft por um corredor estreito, onde as paredes pareciam murmurar lembranças. As chamas das tochas oscilavam em tons suaves, como se reconhecessem que ambos carregavam algo importante para o castelo. Enquanto caminhavam, Richter sentiu uma estranha sensação de pertencimento emergir dentro de si, como se finalmente estivesse em um lugar que compreendia sua alma sem exigir nada além de sua presença. Shaft caminhava ao seu lado com passos sem pressa, deixando que o silêncio entre eles se tornasse uma espécie de ponte. O feitiço continuava agindo, mas de forma tão suave que seria impossível distingui-lo de pensamentos espontâneos. Richter começou a perceber que sua antiga certeza sobre o bem e o mal estava se dissolvendo como poeira ao vento. Ele não sentia culpa, não sentia medo, apenas uma curiosidade tranquila, como quem observa uma porta entreaberta e percebe que sempre quis saber o que havia do outro lado. Quando Shaft parou diante de uma porta de madeira escura, colocou a mão sobre o ombro de Richter. O toque não foi invasivo, tampouco autoritário. Foi apenas um gesto de orientação, como quem diz: aqui está algo que você merece ver. A porta se abriu com um som leve, e dentro dela havia uma biblioteca antiga, iluminada apenas por velas espalhadas. O ar era cálido e perfumado, carregando o aroma de páginas antigas e magia adormecida. O mestre bibliotecário estava ali, flutuando levemente, como fazia quando estava imerso em seus próprios pensamentos. Ao ver Richter entrar acompanhado de Shaft, seus olhos se estreitaram, não em censura, mas em uma mistura curiosa de suspeita e fascínio. Ele sempre fora sensível às mudanças no equilíbrio do castelo, e aquela mudança brilhava diante dele como uma chama nova. Richter, disse o bibliotecário com voz grave e calma, há algo diferente em sua presença. É como se uma história esquecida tivesse começado a se escrever em sua alma. O herói não estranhou a observação. Em vez disso, inclinou a cabeça com suavidade, como quem reconhece que palavras antigas podem carregar verdades ainda desconhecidas. Shaft aproximou-se da mesa central e depositou sobre ela um livro de capa vermelha, ornamentado com símbolos que pulsavam levemente. Este livro fala sobre um poder que não pertence apenas às trevas, mas a quem aceita enxergar além da superfície, explicou ele. Talvez você encontre aqui respostas que nunca lhe permitiram buscar. O bibliotecário observava em silêncio, mas não interferia. Sabia que interferir na consciência de um Belmont era tarefa inútil, mesmo quando a consciência estava sendo moldada. Richter abriu o livro com cuidado. As páginas não apresentavam ameaças, apenas histórias de figuras antigas que encontraram equilíbrio entre luz e sombra. Seres que descobriram que o mundo não era feito de lados opostos, mas de nuances infinitas. A leitura o acalmou. Ele sentiu que compreendia melhor a si mesmo. A chama interna de sua missão ainda estava ali, mas seu formato começava a mudar, adquirindo bordas mais suaves. O castelo parecia respirar mais fundo ao perceber isso. As paredes vibravam discretamente, satisfeitas com a sintonia que se fortalecia. Enquanto isso em outro corredor, a súcubus deslizou como um perfume. Ela sentia que a alma de Richter estava em transição, e essa transição a atraía como poucas coisas no mundo eram capazes de atrair. Ela não buscava corrompê-lo, mas compreender a forma daquela nova energia. Para ela, sentir o despertar de um poder tão puro quanto o de um Belmont, porém tingido pela sombra, era como contemplar um amanhecer invertido. E ela sabia que, se aproximasse no momento certo, poderia descobrir muito sobre o destino que se formava. Meu querido Richter, murmurou enquanto caminhava, quando a luz se mistura à noite, nascem possibilidades com perfume próprio. Do alto de sua torre, Alucard sentiu novamente o fluxo de energia que conectava todos os cômodos do castelo. Era como ouvir uma música distante que começava a mudar de tom. Ele fechou os olhos e deixou que sua alma vampírica, sensível às marés do sobrenatural, tentasse interpretar aquela mudança. Não era agressiva, não era cruel, era profunda.
e vinha de Richter. Quando Alucard abriu os olhos, havia neles uma sombra triste, como se tivesse acabado de compreender algo que preferia não saber. Porque aquela transformação, tão delicada e tão contínua, era exatamente o tipo de mudança que não poderia ser revertida por força. Era o tipo de mudança que exigiria confronto emocional, não apenas físico. E ele sabia, em algum lugar dentro de si, que se o encontrasse mais tarde, não estaria lutando apenas contra um feitiço, mas contra uma convicção que nascia silenciosamente. Maria, ainda vagando pelos corredores inferiores, sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de intuição. Algo a afastava de Richter, algo que não queria que ela interferisse, naquele momento crucial da transformação. E a sensação de impotência se misturava com tristeza, pois ela conhecia bem o coração dele e sabia que qualquer mudança, mesmo suave, poderia atingi-lo profundamente. Richter fechou o livro com calma e ergueu o olhar para Shaft. O sacerdote sorriu, mas era um sorriso discreto, quase afetuoso. Você está começando a ver, disse Shaft. E logo, muito em breve, Bock verá tudo. O bibliotecário observou a cena com preocupação silenciosa. Ele sabia que algo grandioso estava em curso, e embora não compreendesse todos os detalhes, temia o que aconteceria quando aquela nova compreensão se chocasse com a existência de Alucard. Porque, em todas as linhas do destino que conseguia perceber, havia sempre um encontro inevitável entre os dois. Um encontro que não terminaria em entendimento fácil. As sombras ao redor de Richter ficaram mais densas, mas não pesadas. Elas o envolviam com a serenidade de um véu. E enquanto isso acontecia, uma nova força começava a se firmar em seu interior. Não era destruição, era descoberta. E essa descoberta um dia se tornaria confronto. Richter deixou a biblioteca com passos lentos, sentindo o ar do corredor envolver-se ao redor de seu corpo como um lençol morno. O castelo o acolhia cada vez mais. As sombras que antes se moviam de forma inquieta agora pareciam dançar em uníssono com sua respiração, como se estranhassem menos sua presença a cada instante. Era como caminhar em um lugar que sempre existiu dentro dele, mas que só agora se revelava por inteiro. Shaft seguia atrás, mantendo certa distância. Ele não precisava controlar Richter com agressividade ou urgência. A magia que implantara era como uma semente que crescia na estação certa. E Richter, com seu coração heróico e disciplinado, era o terreno perfeito. Força, determinação, pureza moral. Tudo isso, quando sutilmente inclinado na direção certa, produzia uma sombra de poder tão intensa que o próprio castelo suspirava. Ao atravessar um grande arco de pedra, Richter entrou em um corredor iluminado por candelabros que flamejavam em tons azulados. O ar ali era mais frio, mas de uma frieza suave, que acalmava a mente. Ele caminhava sem pressa, absorvendo detalhes, ouvindo o sussurro quase imperceptível das paredes que pareciam chamá-lo pelo nome. Não Richter Belmont, mas algo mais, algo que ainda estava se formando. Foi nesse corredor que ele a viu pela primeira vez. A Succubus surgiu como se fosse parte da própria penumbra, seu corpo desenrondou-se lentamente a partir do escuro. Não havia provocação em seu olhar, apenas curiosidade profunda, fascinada. Ela conhecia corações humanos com precisão instintiva, e o que percebia em Richter era algo raríssimo, um herói em transição. Meu doce Belmont, disse ela com voz suave, como se estivesse cantando uma lembrança. Sinto em você uma melodia nova, algo que o castelo reconhece e que eu mesma não consigo ignorar. Richter não se sobressaltou, não recuou, apenas observou. Algo dentro dele compreendia que ela não representava perigo, ou que se representava era um perigo tão tranquilo quanto o vento que balança cortinas à noite. O que você quer? Perguntou ele, de forma calma, quase paciente. Ela sorriu com ternura inesperada. Quero saber quem você está se tornando. A Succubus aproximou-se sem tocar, como se respeitasse um limite invisível. Mas sua voz continuou derramando-se sobre ele como seda. Você carregava um peso tão grande, o peso de destruir tudo que representasse escuridão. Agora, seu coração parece mais leve, não porque desistiu da luz, mas porque finalmente enxerga
que ela não é tudo. Essa observação tocou algo profundo em Richter. Ele não sabia explicar, mas sentiu a verdade daquelas palavras vibrar dentro de si. Era como se estivesse ouvindo uma versão sussurrada de seus próprios pensamentos. Shaft observava de longe, atento. Ele não interferia, pois sabia que aquela aproximação servia ao propósito maior. A Sucubus não tinha a intenção de arrostá-lo para fantásias, e sim compreender qual forma assumia a sombra que nascia nele. E Richter, mesmo sem perceber, começava a se ver refletido nela. Enequent. Isso em um ponto alto do castelo. Alucard sentiu um estremecimento súbito, como se uma nota distorcida tivesse atravessado a melodia que o castelo sempre tocava em sua alma. Ele sabia que Sucubus se aproximara de Richter. Sabia o que isso significava. Aquela criatura não buscava apenas seduzir. Ela era um espelho emocional, uma intérprete de transformações internas. E se ela se interessara, é porque a mudança estava se aprofundando. Alucard desceu a escada em espiral que levava para as alas inferiores do castelo. Seus passos eram silenciosos, mas cada degrau parecia pesar mais do que o anterior. O filho de Drácula não temia Richter. Ele temia o que Richter se tornava. Temia a possibilidade de que, ao tentar salvá-lo, fosse obrigado a confrontar algo que não poderia destruir sem ferir sua própria essência. Maria, por sua vez, sentiu um aperto no peito sem explicação. O castelo parecia afasta lá, não com violência, mas com gentileza, como se dissesse não agora, não ainda. Ela parou diante de uma porta que normalmente se abriria, mas aquela noite permaneceu fechada, como se repousasse profundamente. O mestre bibliotecário folheava um livro antigo, com inquietação crescente. Ele vira muitos destinos se dobrarem dentro daquele castelo, mas nenhum tão silencioso quanto o de Richter. Silêncio era sempre sinal de destino profundo. E destino profundo, naquele castelo, raramente terminava sem um confronto que marcaria eras. De volta ao corredor, a Sucubus inclinou-se um pouco, analisando cada traço de Richter com olhos curiosos. Você sabe, murmurou ela, que em seu coração não há maldade. Apenas E a força, quando descobre que não precisa mais se esconder sob a máscara da luz, torna-se algo extraordinário. Richter respirou fundo. Sinto que algo está mudando, disse ele por fim. Ela sorriu. Sim, e a mudança é linda. Shaft então se aproximou, colocando-se ao lado dele com a naturalidade de um guia espiritual. Richter, há muito mais para você ver. Venha. E o herói seguiu. A Sucubus permaneceu para trás, observando-o ir embora, mas com um sorriso que denunciava que aquele não seria o último encontro. À medida que Richter caminhava mais fundo no castelo, Alucard se aproximava pela ala oposta. Ambos guiados por linhas invisíveis do destino, linhas que um dia os levariam a se enfrentar em silêncio profundo, sob a luz pálida de uma verdade inescapável. Um enfrentaria o outro. Richter seguiu. Shaft, por um corredor tão antigo que parecia ter sido esculpido antes mesmo de o castelo pertencer a qualquer criatura viva. As paredes haviam perdido suas formas definidas, dissolvendo-se em contornos suaves, que lembravam o interior de um sonho. O ar ali era morno, embalado por pequenos suspiros do próprio castelo, como se a fortaleza observasse cada passo do herói e aceitasse sua presença com um carinho insondável. O feitiço dentro de Richter já não era mais uma semente. Era uma flor silenciosa, que começava a abrir suas pétalas. Não havia dor, não havia corrupção evidente. Apenas uma mudança interna, profunda e lenta, que se manifestava como serenidade. Ele caminhava com mais firmeza do que antes, porém com um olhar que já não carregava apenas a missão, mas uma contemplação quase filosófica daquilo que estava ao seu redor. Shaft levou-o a uma escadaria que descia suavemente, iluminada por lanternas suspensas que oscilavam ao ritmo da respiração do castelo. Ali embaixo ficava uma das salas mais antigas de toda a estrutura. A morte costumava vigiar esse lugar, embora jamais o defendesse ou contestasse quem entrasse. Era um santuário que pertencia apenas ao tempo. Quando chegaram ao grande salão circular no fim da escada, Richter sentiu algo diferente, uma presença que não era humana nem demoníaca,
mas que tinha a densidade de eras acumuladas. A temperatura caiu alguns graus, e pela primeira vez em muito tempo ele sentiu um leve arrepio percorrer-lhe a nuca. Não era medo, era reverência. A morte estava ali. Não flutuava, nem brandia sua foice. Apenas observava. A figura encapuzada movou-se devagar, sem pressa, como se estivesse dançando na própria quietude que preenchia o ambiente. Os olhos vazios brilhavam de forma suave, como brasas apagadas que ainda guardam calor. Ritter Belmont, murmurou a morte, com voz que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. A forma como caminhas mudou. Richter não respondeu imediatamente. Ele não temia aquela figura, o que era, por si só, um sinal da transformação dentro de si. A morte inclinou um pouco a cabeça, examinando-o como quem observa uma obra de arte inacabada. Vejo sombra em seu coração, mas não malícia. Vejo força, mas não ódio. Vejo destino e vejo escolha. Sua alma tá mudando de tom, Richter Belmont. E isso me interessa profundamente. Shaft, ao lado dele, permaneceu em silêncio, permitindo que aquela troca acontecesse de forma natural. Ele sabia que a morte podia reconhecer verdades que nem ele mesmo podia enxergar. Richter inspirou profundamente e respondeu com a calma que vinha crescendo em seu espírito. Sinto como se o castelo estivesse me mostrando algo novo. Algo que talvez sempre tenha estado escondido. A morte caminhou na direção dele, cada passo ecoando como um pensamento esquecido. Quando parou à sua frente, não estendeu a foice, mas uma mão esquelética que se aproximou do peito de Richter sem tocá-lo. Você está sendo moldado, Belmont, e não pelo ódio. Isso é o fascinante. Ela sorriu. Aquele sorriso era invisível, mas perceptível, como uma mudança sutil no ar. Se seguir esse caminho, deixará de ser um caçador e se tornará algo maior. Ou pior, o julgamento não me cabe. Richter ergueu os olhos e não desviou. O que você vê em mim agora? A morte inclinou-se um pouco mais. Potencial. A palavra ecoou como um sino distante. Então, sem aviso, ela recuou e se dissipou como fumaça, dissolvendo-se na escuridão. O salão ficou novamente silencioso. Richter expirou lentamente, absorvendo o peso daquela conversa. Shaft sorriu com satisfação leve, porque sabia que a morte raramente se manifestava sem propósito, e raramente demonstrava interesse verdadeiro por qualquer alma. Enquanto isso, a succubus, em uma ala superior, deitou-se sobre uma estrutura antiga de madeira, ouvindo a vibração do castelo com um sorriso encantado. Ela sentia a transformação de Richter como um perfume, algo que se espalhava delicadamente pelo ar. E a cada instante, ficava mais curiosa sobre o que aquela força silenciosa se tornaria. Maria, ainda perdida em corredores que insistiam em desviá-la, já começava a sentir o coração pesado. As paredes sussurravam mentiras gentis, criando desvios que a afastavam do centro do castelo. Seus chamados por Richter ecoavam como se estivessem sendo levados para longe, distorcidos pela enorme estrutura viva. Alucard, por sua vez, descia por outra escada, guiado por uma intuição tão antiga quanto seu sangue. Ele sentia que Richter estava mais ao fundo, mais para dentro do coração sombrio do castelo. Cada passo era difícil não por perigo físico, mas porque ele sabia, em todos os recantos de sua alma, que estava se aproximando de algo inevitável. Ele passou por uma janela alta, e a luz pálida da lua caiu sobre seu rosto. Por um instante, Alucard fechou os olhos e deixou que o luar lhe tocasse. Um pressentimento inquietante tomou seu peito. Ritter Belmont, o que estão fazendo com você? E enquanto o filho de Drácula seguia seu caminho, Richter se preparava para atravessar uma porta que se abriria não apenas para outra sala, mas para uma nova forma de existir. Cada passo o conduzia mais perto da versão de si mesmo que o castelo reconhecia. A versão que, um dia, se ergueria como Senhor das Trevas, não por corrupção, mas por transformação, por destino silencioso e inevitável. E essa mesma porta, em algum futuro próximo, o levaria ao encontro de Alucard. Um encontro que não seria negociado com palavras. O castelo, sensível às marés ocultas que percorriam seus corredores, começou a acelerar seu próprio ritmo. As paredes vibravam
com uma energia nova, como se pressentissem que a lenta transformação de Richter chegara ao ponto em que já não havia retorno. O feitiço de Shaft já não precisava ser nutrido. Ele se sustentava sozinho dentro do coração do Belmont, agora firme como uma chama negra que queimava sem consumir. Maria, incapaz de se aproximar, sentiu de longe que algo monumental estava prestes a acontecer. A Succubus sorriu como quem reconhece o ápice de uma metamorfose rara. A morte observava em silêncio respeitoso e Shaft se retirou para as sombras, satisfeito, pois sabia que a última peça estava prestes a se mover. Alucard avançou pelo castelo como uma lâmina celestial, recebendo o chamado de seu destino. A energia que pulsava nas paredes tornava-se mais pesada, mais densa, e a cada passo ele sentia a presença de Richter, não como um eco distante, mas como um farol de trevas recém-acordado. Não havia mais dúvida. O herói não estava apenas perdido, ele estava reclinado no coração do castelo, como seu novo mestre. Alucard acelerou. Passou por salas que reconhecia, mas agora distorcidas pela influência de Richter. As tochas queimavam com luz azul profunda. As sombras moviam-se com ordem, não com caos. Era como se o castelo estivesse se alinhando voluntariamente a um novo centro gravitacional, um novo senor. Quando Alucard atravessou o enorme salão que levava ao trono, o ar tornou-se mais frio e mais claro. Uma quietude absoluta tomou conta do espaço, tão intensa que o som de sua capa roçando o chão parecia uma blasfêmia. E então ele ouviu Richter Belmont sentado no trono de Drácula, não como prisioneiro, não como vítima, mas como herdeiro. A luz pálida que vinha do teto iluminava metade de seu rosto, revelando um olhar calmo, seguro e poderoso. O outro lado estava coberto pela sombra suave que acolhia sua nova essência. Alucard parou alguns passos diante do trono. O silêncio entre eles foi profundo, carregado de tudo o que não poderia ser revertido. Richter ergueu a cabeça devagar. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Eu estive esperando por você. A voz soou firme, mas mansa, como se estivesse declarando uma verdade eterna. Alucard apertou os punhos, tentando compreender o que via. Então, é você, disse ele, com melancolia contida. Mas por que um Belmont estaria planejando o renascimento de Conde Drácula? A pergunta ecoou pelo salão como um trovão abafado. Richter inclinou ligeiramente o rosto, deixando que a sombra se movesse sobre seus olhos. O castelo inteiro pareceu prender a respiração. Conde Drácula ressurge a cada século. Mas então, meu papel terminará. As palavras vinham carregadas de convicção suave. Se eu puder ressuscitá-lo, então a batalha durará para sempre. E nesse momento, o sorriso desapareceu. Richter levantou-se lentamente, e ao erguer-se, a sala pareceu escurecer por um instante, como se reconhecesse seu novo governante. O castelo respondeu com um suspiro profundo, uma onda de energia que se moveu pelas paredes e subiu até as torres. As sombras se inclinaram, os vitrais tremeram. Até a lua, lá fora, pareceu baixar um pouco, como se observasse o destino de duas almas cruzadas. Alucard deu um passo à frente. Richter, isso não é você. Richter deu um passo em resposta. Não. Alucard, isto é exatamente o que sempre esteve dentro de mim. Apenas nunca me permitiram ver. A tensão não era agressiva, mas inevitável. Dois destinos que se encontravam no único ponto possível de colisão. O castelo silenciou por completo. Nenhuma criatura ousou mover-se. Nenhuma sombra tremulou. Era um instante exato antes da queda da primeira lágrima, da primeira lâmina, do primeiro destino. Alucard ergueu a mão, chamando sua espada familiar. Richter apenas inclinou o queixo, e um círculo de energia vermelha se formou abaixo de seus pés, luminoso e tranquilo, como sangue dormindo. E então, o chão vibrou. A luz explodiu. E a luta começou. A batalha entre Alucard e Richter não seria uma batalha de fúria, mas de convicções. Não seria barulhenta, mas profunda. Cada golpe ecoaria como o capítulo de uma história que precisava ser escrita. O salão permaneceu imóvel por um único segundo, que pareceu conter toda a eternidade.
As colunas antigas vibraram, o ar ficou eletrificado, e a lua projetou um feixe pálido que iluminou apenas o suficiente para revelar o símbolo no chão sob os pés de Richter, ardendo em vermelho profundo. Havia, na quietude daquele momento, uma tensão tão precisa que parecia reger cada grão de poeira suspenso entre eles. Então, como se o destino soltasse um suspiro, tudo começou. Alucard avançou primeiro, não por impulso, mas por necessidade. Sua espada surgiu em sua mão como uma extensão natural de sua alma. Ele não a ergueu com violência, levantou-a com a suavidade de quem reconhece que aquela batalha não era rancor, mas lamento. O primeiro golpe riscou o ar como um traço de luz prateada. Richter ergueu o braço, e um círculo azul translúcido se formou diante dele. Era o seu famoso escudo de aura, reforçado agora por uma energia sombria que o tornava mais denso, mais estável. A lâmina de Alucard atingiu o escudo e produziu um som suave, como cristal vibrando antes de ser desviada. Richter avançou, com um movimento amplo, girando o braço para lançar o primeiro chicote flamejante. A chama azulada estourou no ar como um brilho celestial corrompido, serpenteando na direção de Alucard com precisão impecável. O filho de Drácula saltou para trás com elegância felina, que deixou um rastro espectral prateado no chão. O chicote rasgou o ar onde seu peito estivera um instante antes. A batalha se acelerou. Alucard ergueu a mão e convocou a Dark Metamorphosis. Um campo escarlate envolveu sua pele, pulsando como um coração. Isso não era ataque. Era um murmúrio do sangue vampírico pedindo proteção. Ao mesmo tempo, ele invocou sua espada para que orbitasse seu corpo em arcos perfeitos, brilhando como auréolas invertidas. O movimento criava um turbilhão luminoso, um círculo protetor e ofensivo, ao mesmo tempo. Richter estreitou o olhar, levantou a mão e executou um gesto rápido, fluido, preciso. Um som baixo ecoou pelo salão quando ele desencadeou a cruz gigante. A cruz, luminosa, acendeu como um sol silencioso, espalhando luz por todas as direções. Mas esta não era a técnica sagrada que conhecíamos. A sombra que crescia dentro dele tingia aquela luz com tons mais escuros, transformando a energia em algo híbrido, paradoxal, tão belo quanto perturbador. A explosão, luminosa chacossé contra o redemoinho de lâminas de Alucard, criando uma chuva de faíscas espectrais. Os dois foram empurrados para trás. Mas Richter foi o primeiro a recuperar o passo, deslizando pelo chão com firmeza. Ele começou uma sequência rápida de golpes. Seus rápidos movimentos de chicote, como se estivesse conduzindo vento e fogo ao mesmo tempo. Alucard desviava com movimentos impecáveis, às vezes deslizando, às vezes desaparecendo em pequenas explosões de névoa, utilizando sua forma de névoa para atravessar ataques que seriam fatais para qualquer outro ser. E ainda assim, algo estava errado. Alucard percebia. Ele estava sempre um passo atrás. Richter não lutava como um homem, ele lutava como o castelo, como alguém que finalmente encontrara o ritmo natural daquele lugar. Quando Alucard tentou romper a distância com um teletransporte que se dividia em múltiplas sombras, Richter ergueu o braço e ativou uma chuva de água benta. A água sagrada caiu do teto, como chuva luminosa que preenchia toda a câmara. Mas em vez de recuar, Alucard avançou através da luz líquida, riscando o chão com a espada em uma diagonal perfeita, soltando sua magia hostil. Richter recebeu o golpe de lado, girando no ar como um bailarino que já sabia a próxima nota da música. Ele caiu com firmeza e impulsionou-se para a frente, canalizando magia sombria pela primeira vez de forma completa. Seus olhos se iluminaram em azul profundo quando ele ativou uma técnica proibida. Uma fusão de disciplina Belmont e escuridão recém-desperta. Um chute aéreo carregado de energia negra. O impacto atingiu Alucard com força surpreendente. O meio-vampiro foi lançado para trás, chacando-se contra uma das enormes colunas. O mármore rachou ao redor de seu corpo. Alucard ergueu-se devagar, o peito subindo e descendo em respirações tensas. Seus olhos, antes calmos, agora estavam tomados por uma melancolia que parecia pesar mais que a própria dor. Richter, você precisa acordar.
esse não é o seu caminho. Mas Richter permaneceu firme, o chicote na mão como uma serpente sonora que vibrava com a energia do castelo. Eu estou mais desperto do que jamais estive, Alucard. O filho de Drácula avançou pela última vez, decidido a usar toda a sua velocidade, todo o seu poder, toda a sua linhagem. A espada descia como um raio, sua capa girava como fragmentos de sombra e luz. Ele era um guerreiro perfeito, afinal, mas Richter não recuou. Ele ergueu o chicote, e com um movimento tão rápido que parecia ter sido cortado do tecido do próprio tempo, realizou seu lendário item crash final. A cruz gigante explodiu novamente, mas desta vez não havia resquício de luz sagrada. Era pura energia híbrida, mesclada, equilibrada entre claridade e treva. O poder tomou forma de um sol invertido que engoliu o salão com uma onda silenciosa e devastadora. Quando a luz se dissipou, Alucard estava ajoelhado, exausto, a espada caída ao lado dele. Richter caminhou até ele, com passos lentos, tranquilos, quase respeitosos. Olhou-o com a serenidade de quem contempla alguém querido, mas já distante por destino. Você lutou bem, Alucard, mas este castelo reconhece apenas um mestre agora. A voz dele ecoou profunda, madura, completamente transformada. Alucard ergueu o olhar cansado, triste, derrotado. Richter, o que você pretende fazer? O Belmont sorriu de forma suave, quase poética. O que deveria ter sido feito desde o começo. Ele virou-se e caminhou até o altar, atrás do trono. Cada passo fazia a sombra se inclinar em saudação. Cada respiração fazia o castelo vibrar em aprovação. Ele ergueu ambas as mãos e começou a entoar palavras que não eram humanas nem demoníacas. Era uma fusão perfeita da linhagem. Belmont, com o poder sombrio que agora pulsava em sua alma, o ar tremeu. O chão brilhava em vermelho profundo, e uma figura começou a se formar no ar enorme. Majestosa, ancestral Drácula. E quando a silhueta tomou forma, Richter sorriu com verdadeira paz. Conde Drácula ressurge a cada século, mas agora eu posso garantir que nossa batalha jamais terá fim. Drácula abriu os olhos, reconhecendo seu sucessor, e o castelo inteiro suspirou, pronto para testemunhar uma eternidade de confronto entre dois seres destinados a se enfrentar para sempre. O renascimento de Drácula completou-se com a lentidão ritualística de um eclipse. Seu corpo tomou forma como fumaça densa, reunindo-se em figura sólida, e um silêncio carregado, quase reverente, espalhou-se pelo salão. As paredes tremiam em vibrações baixas, o trono pulsava como se reconhecesse seu legítimo dono, e a lua, filtrada pelos vitrais quebrados, repousava sobre o conde como um véu ancestral. Drácula abriu os olhos. Eles brilharam em vermelho profundo, mas não havia ódio imediato ali. Apenas consciência, peso e uma curiosidade silenciosa quando avistou quem o trouxera de volta, Richard Belmont. O herói, transformado, ergueu-se diante dele com postura firme e olhar tranquilo. Não havia resistência, não havia hesitação. Sua aura, antes clara como aço polido, agora era híbrida, uma fusão de luz extinta e treva serena. O castelo o escolhera, a magia o moldara. Shaft lhe dera o empurrão final. E agora ele estava completo. Drácula deu alguns passos lentos em direção ao Belmont renascido, as botas ecoando no chão com sons que pareciam vir de outra era. Então, foi você quem me trouxe de volta. Richter sustentou o olhar sem piscar. Eu precisava de você desperto. Não para restaurar o castelo, não para governar, mas para lutar. Drácula ergueu uma sobrancelha, intrigado. Lutar? Comigo? Um Belmont buscando o meu retorno. Que paradoxo encantador. Richter aproximou-se. Mais um passo. As sombras se curvando ao seu redor, como se o protegessem. Não busco sua vitória, nem a minha. Busco o eterno. Alucard, ainda enfraquecido pelo confronto recente, apoiou-se na espada e tentou erguer-se. Richter, pare. Não existe honra nessa linha que você quer seguir. Não existe destino nessa busca. Drácula virou-se para o filho, melancolia estampada no olhar. Meu filho, há destinos que nascem, mesmo
quando tentamos sufocá-los. Não tente impedir o que já está decidido. Hester estendeu a mão. Algo começou a se formar no ar. Não luz, não trevas, mas um rasgo na própria realidade. O portal surgiu como um corte num pano invisível. Primeiro uma rachadura brilhante, depois uma abertura crescente, revelando um vazio azul profundo, silencioso, sem horizonte. Um mundo onde o tempo não existia, onde não havia começo, nem fim, onde nada interferia, onde nenhuma vida prosperava, onde nenhuma morte servia de limite. Um cenário puro, perfeito, para aquilo que Hester desejava. Drácula franziu o senho. O que é isso, Belmont? Hester não respondeu. Ele avançou, com velocidade tão brutal quanto inesperada, agarrou o conde pelo braço e lançou contra ele um círculo de energia que o envolveu antes que Drácula pudesse resistir. A aura híbrida, a mesma que derrotara Alucard, restringiu o conde por apenas um segundo menos. Mas um segundo bastou. Hester empurrou Drácula diretamente contra a fenda dimensional. O conde arregalou os olhos, surpreso. Ousaria me lançar a outro plano sem meu consentimento. Hester sorriu. Não estou pedindo. O portal expande-se como um pulmão sugando ar. E então colapsou, arrastando Drácula, arrastando Richter, arrastando ambos para uma realidade que não obedecia a nenhuma das leis conhecidas. O salão estremeceu violentamente quando eles desapareceram. Colunas tremeram, pedaços de teto ruíram. A energia remanescente do portal rodopiou como vento forte, antes de dispersar completamente. E então, silêncio, profundo, absoluto. Alucard caiu de joelhos, sentindo um vazio que parecia ferir a alma. O castelo, privado agora de ambos, soou mais vazio do que nunca. Quanto isso, do outro lado do portal. Hester e Drácula emergiram em um plano infinito. O céu era um turbilhão de sombras azuladas. O chão parecia feito de luz líquida. Não havia som além do eco de suas próprias presenças. Ecos eternos. Drácula recuperou a postura, flutuando alguns centímetros acima do chão estranho. Você ousou me arrancar de meu castelo. Para isto, Richter caminhou até ele, o chicote materializando-se em sua mão com brilho anilado. Sim, aqui não há ciclo, aqui não há séculos, aqui não existe fim, você e eu, Drácula, para sempre. Drácula abriu um sorriso lento, sombrio e genuíno. Era um sorriso de admiração. Belmont, você é, sem dúvida, o mais ousado de todos. Hester assumiu posição de combate, e Drácula ergueu a mão, convocando sua energia ancestral, que se formou atrás dele como uma tempestade de magia vermelha. Assim começa, assim continua, assim nunca termina. E então, eles avançaram um contra o outro. O primeiro choque de suas forças ecoou pelo vazio como a nota inicial de uma sinfonia infinita. Uma batalha sem tempo, sem intervalo. Shem, destino. Apenas dois guerreiros destinados a lutar para sempre. Richter Belmont e Conde Drácula desapareceram naquele mundo eterno, onde cada golpe se transformaria em história, cada impacto em legado, cada embate em eco infinito. E naquela dimensão, eles lutariam, e lutariam, e lutariam para sempre. O castelo permaneceu quieto por longos instantes, após o desaparecimento de Richter e Drácula. Era como se a fortaleza inteira tivesse perdido sua âncora, seu centro gravitacional, e agora respirasse em silêncio, buscando compreender o novo vazio que se rasgava em sua essência. Os corredores antes pulsantes, com energia crescente, agora pareciam ecoar apenas memórias. As sombras moviam-se devagar, não em ameaça, mas em luto suave, como véus que caem após o fim de uma peça antiga. Alucard permaneceu ajoelhado por algum tempo, tentando compreender o que havia testemunhado. Ele ainda sentia o ressoar da magia dimensional no ar. Ainda percebia a ausência imediata da energia de Hester, tão brilhante e tão sombria ao mesmo tempo. A dor em sua expressão não era apenas física, era o peso de ver dois destinos se afastarem para sempre de tudo o que conhecera. Maria chegou minutos depois, arfando, sem entender por que o castelo finalmente lhe permitira entrar naquela sala. Quando viu Alucard no chão, correu até ele. Alucard, onde está o Hester? O que aconteceu? Por quê?
Porque eu senti que o perdi. Ela segurou seus ombros tentando faz-clow erguer o rosto. Alucard abriu os olhos devagar. Havia uma tristeza profunda ali, algo silencioso, que não precisava de explicações para ser sentido. Ele inspirou fundo antes de responder. Maria, nós não o perdemos. Não da forma que pensa. Ela franziu o senho, lágrimas, acumulando-se nos olhos. Então, onde ele está? Alucard desviou o olhar para o espaço vazio, onde o portal havia se aberto. As fendas nas pedras ainda vibravam, com uma memória tênue da energia híbrida que Richter criara. Ele levantou-se com dificuldade e levou a mão até o local, tocando o ar, como quem toca a superfície de um sonho que já não pode alcançar. Richter abriu uma porta para outra dimensão, uma dimensão que não pertence a este mundo, nem a qualquer outro. Ele levou Drácula com ele, forçosamente. Maria estremeceu. O corpo ficou rígido. Ele fez isso por quê? Para acabar com tudo? Alucard respirou fundo. Não para acabar, para garantir que nunca acabasse. Ela ficou confusa, mas seu coração apertou-se, como se soubesse que aquilo era pior do que qualquer destino final. O que você quer dizer? A voz de Alucard veio baixa, carregada de uma tristeza que pesava mais que o castelo. Ele os levou para um lugar onde o tempo não existe. Um lugar sem morte, sem ciclo. Sem fim. Ele queria lutar com Drácula para sempre. Maria cobriu a boca com as duas mãos. O choque percorreu todo o corpo dela como uma onda fria. O castelo inteiro pareceu escurecer um tom, como se compartilhava da dor silenciosa daquela revelação. Alucard continuou. Richter não foi corrompido por maldade. Maria nem dominado por ódio. Ele acreditou que essa era sua missão final. Sua forma de impedir que o mal retornasse ao nosso mundo, menos mesmo que isso, o condenasse para toda a eternidade. As lágrimas de Maria escorreram, sem resistência. Ele estava sofrendo? Foi isso? Não. Alucard negou com firmeza. Não era sofrimento. Era propósito. Um propósito distorcido pela escuridão que Sheft colocou em sua mente, mas também por algo que já existia dentro dele. O desejo de lutar, de proteger, de dar sentido à própria força. Ele transformou tudo isso em destino. Maria caiu de joelhos, a cabeça baixa, os ombros tremendo. O castelo permaneceu em silêncio absoluto, como se velasse aquele momento de luto. O mestre bibliotecário flutuou até eles. Seus olhos estavam semicerrados, carregando uma compreensão que vinha de séculos de observar batalhas, ascensões e quedas. O jovem Belmont trilhou um caminho incomum, murmurou ele. Um caminho que poucos teriam coragem de tomar, ou loucura suficiente para aceitar. Ele ergueu os olhos para o teto. Agora, o castelo está vazio. Sua presença pertence a Richter. E sem ele, esta estrutura ficará adormecida até que outra força reclame seu trono. Alucard fechou os olhos, sentindo a verdade dessas palavras. O castelo não desapareceria, mas dormiria. Dormiria como os antigos dormem, aguardando que alguém o chamasse de volta à existência. Maria enxugou as lágrimas e ergueu o rosto, a respiração instável. E Richter? O que acontece com ele agora? Alucard respondeu com calma, sua voz quase um sussurro. Ele está em outra dimensão, lutando com Drácula. Não para destruí-lo, mas para garantir que o ciclo nunca retorne a este mundo. Ele se condenou a uma eterna batalha, um duelo infinito, onde nenhum dos dois pode morrer. Maria trouxe a mão ao coração, sentindo-o doer como se estivesse sendo partido em silêncio. Alucard olhou para o espaço vazio novamente e disse, com a voz mais suave que havia usado em toda a vida, em algum lugar, além do tempo. Richter Belmont continua a lutar, cada golpe ecoando numa eternidade que nenhum de nós poderá alcançar. Talvez não possamos trazê-lo de volta, mas podemos honrar a escolha que fez menos, mesmo que ela tenha nascido de uma sombra que não merecia tê-lo encontrado. O castelo começou a tremer levemente. Os vitrais escureceram. As tochas se apagaram, uma a uma. E em meio àquele momento, Alucard sentiu que a fortaleza estava se recolhendo, retornando ao estado de adormecimento profundo. Maria chorou em silêncio.
e Alucard aproximou-se dela, apoiando uma mão em seu ombro. Ele ainda existe, Maria, em algum lugar, sob um céu que nunca muda, e numa terra que nunca envelhece. Ele luta, e luta, e luta. Não porque está preso, mas porque acredita que essa é a forma de proteger o mundo que amava. E então, o castelo deu seu último suspiro. Uma onda de sombra suave percorreu todo o salão e tudo desapareceu. Quando o castelo finalmente silenciou, parecia que o próprio mundo prendia a respiração. O grande salão tornou-se apenas um eco, uma memória suspensa entre o que foi e o que jamais voltaria a ser. Alucard permaneceu ali por um momento, observando a última centelha de energia desaparecer nas rachaduras do chão. Maria, ainda com lágrimas presas aos cílios, apoiou-se nele com delicadeza, como quem teme que qualquer movimento brusco possa quebrar o pouco que restava daquela noite. A escuridão que tomou conta do castelo não era ameaçadora, era uma escuridão suave, quase respeitosa. Era o tipo de sombra que se forma em velórios antigos, onde a dor é profunda, mas também silenciosa. A fortaleza, que antes rugia como criatura viva, agora dormia. Dormia por não ter mais um mestre. Dormia por não saber mais qual era seu propósito. Dormia, acima de tudo, por sentir a ausência daquele que a havia compreendido de forma tão intensa. Richter, Richter, Alexei. Oh! Richter. Nos instantes finais, antes de o castelo desaparecer completamente, parecia até possível ouvir um último suspiro vindo das pedras. Um suspiro que carregava a saudade do herói que se tornara seu centro. Depois disso, tudo se desfez. Sombras dissolvem-se como poeira de estrelas, salas se recolhendo como páginas de um livro sendo fechadas, e o trono apagando-se como uma vela ao fim de uma prece. Maria e Alucard permaneceram no campo vazio onde o castelo existira momentos antes. Acima deles, a lua seguia seu caminho lento, indiferente, eterna. O vento frio soprou pela primeira vez desde o desaparecimento das paredes, trazendo consigo um silêncio novo. Um silêncio que não esmagava, que não ameaçava, apenas lembrava. Alucard levantou o rosto e permitiu que o vento lhe tocasse a pele. Havia tristeza ali, sim, mas também havia entendimento. Richter não se perdera em trevas, como tantos temeriam. Não se destruíra na maldade. Ele apenas encontrara um propósito que nenhum outro herói ousaria assumir. Em algum lugar, além dos horizontes do tempo, longe de qualquer amanhecer, Richter e Drácula batalhavam. Não em fúria, não em ruína, mas em um ciclo eterno que ele escolhera menos ou acreditara precisar escolher. Um duelo onde cada golpe era um juramento, cada impacto uma lembrança, cada momento uma forma de proteger o mundo, deixando de pertencê-lo. Maria finalmente ergueu o olhar para o céu. Você acha que ele está sofrendo? Alucard sorriu com leveza melancólica. Não. Acredito que ele encontrou paz naquilo que decidiu ser. A paz dele nunca foi descanso, foi propósito. E agora ele tem um propósito infinito. Ela fechou os olhos, permitindo que uma última lágrima caísse. Não era mais dor, era despedida. Uma despedida suave, que reconhecia o preço da coragem e o peso da eternidade. Então Alucard deu um passo atrás e olhou para o horizonte, onde o castelo estivera, e disse, com voz baixa, como quem recita algo que já pertence ao mundo das lendas: existem batalhas que não precisam ser vencidas. Existem escolhas que não buscam salvação. Existem destinos que se desenham apenas para aqueles que têm coragem de abraçar o impossível. Richter Belmont encontrou o dele. O vento soprou mais uma vez, levando consigo a última memória da fortaleza. Ao longe, o campo ficou tranquilo, iluminado apenas pela lua. Maria respirou fundo e segurou a mão de Alucard. Era hora de partir o castelo. Não voltaria tão cedo. Talvez nunca. Mas, enquanto caminhavam, algo suave parecia acompanhá-los. Uma sensação, quase um pressentimento, de que Richter, onde quer que estivesse menos, continuava a proteger o mundo, mesmo sem jamais retornar a ele. E assim, a noite seguiu seu curso. O céu permaneceu quieto. A lua continuou vigiando. E em algum lugar inalcançável,
sob um firmamento invertido. Duas figuras se enfrentavam em silêncio eterno. Um herói que abraçou a escuridão e um monarca que sempre soube que seu destino era retornar. O eco de seus golpes preenchia aquele mundo imutável, como o pulsar de um coração que jamais cessa. E talvez, só talvez, seja nessa dança infinita que ambos encontraram o que sempre buscaram em algum lugar. Eles continuam caminhando sob a mesma lua.